Graça e paz, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Conexão no Lar. Um momento especial que temos todo domingo às 3 horas da tarde para louvarmos e adorarmos o nosso Senhor desde a nossa casa. Por isso, eu gostaria de começar com uma oração para que possamos entregar diante de Deus esse momento de culto a Ele, para que Ele seja glorificado e honrado nessa próxima hora. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de te louvar e de te cultuar como família, como igreja, Pai. Que o Senhor se agrade do nosso culto e que possamos, Pai, aprender da Tua Palavra e praticar da Tua Palavra para que possamos viver cada vez mais uma vida agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao louvor? Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura o coração, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus
Vem essa hora de adoração ao Senhor. Todo tempo, toda hora é hora de louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar? Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, Toda língua toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. vem esta hora de adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, Toda língua toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. toda língua Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Aleluia, Senhor Jesus. Te louvamos porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa alegria, é a nossa adoração. É por isso que nessa tarde, Senhor Deus, nós damos o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Toda língua confessará, Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. toda língua Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, 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 Muito bom ouvir nossa equipe de louvor. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco em mais esse Conexão no Lar. E como dizia nosso querido pastor Leandro Said, não é? O programa que conecta você com Deus.
uma semana muito difícil para nós como igreja. Perdemos esse querido servo do Senhor. Particularmente me sinto muito triste, porque o pastor Leandro é um presente de Deus para a nossa igreja, juntamente da sua esposa Meire, sua filha Larissa. Desde que chegaram, têm servido ao Senhor e me procuraram querendo fazer mais em nossa igreja. E que alegria foi quando ele começou a apresentar o nosso Conexão no Lar, não é? Mas nesta semana que passou, aprove o Senhor recolher o seu servo, e nós sabemos que o pastor Leandro descansa no gozo prometido do nosso Deus, não é? O Deus que ele serviu enquanto esteve entre nós, e agora clamamos a Deus o consolo, o conforto dele sobre o coração de sua esposa Meire, sua filha Larissa, seus pais, não é? Toda a sua família. E que o Senhor nos ajude a continuar com essa programação. Você que acompanha fielmente aí todas as semanas o Conexão no Lar, estamos aqui felizes, por outro lado, da recuperação do nosso querido pastor Itamir Neves, que a cada dia tem se sentido melhor, e logo, logo esperamos no Senhor esteja curado em casa e assim possa também voltar a apresentar aqui este programa Conexão no Lar. Eu me sinto privilegiado por substituí-lo nesses 2 domingos, né? E hoje nós vamos avançar mais um pouquinho no estudo do livro de Atos. Na semana passada nós vimos a primeira parte do capítulo 3 e hoje nós vamos ver a segunda parte, os reflexos do milagre operado por João e Pedro quando estiveram ali no templo. Mas na semana passada é importante nós revisarmos aqui alguns conceitos que aprendemos naquele estudo, quando descobrimos mais uma vez que o cristianismo é esta religião de prática coletiva, que a vida cristã precisa ser desenvolvida de maneira coletiva, de maneira comunitária, em parceria uns com os outros. É por isso que nós vemos tantas vezes o termo corpo de Cristo sendo usado na palavra de Deus para nos associar como igreja, porque somos verdadeiramente um corpo, membros, né, interligados, ajustados, diferentes, mas igualmente interdependentes. Somos assim uma igreja, somos parte dessa comunidade, não é, que é a igreja do Senhor Jesus. Somos companheiros que oramos e que servimos juntos também, porque a verdadeira obra missionária, o verdadeiro trabalho, o serviço missionário é feito em comunhão. Missionários, servos, ministros do Evangelho juntamente com as igrejas. Esse trabalho companheiro. Lembra-se quando o Senhor Jesus envia os discípulos, ele os envia 2 a 2. Esse é um princípio muito importante, né? Estarem ali 2 a 2. Uma prática já ensinada desde o Antigo Testamento. É melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cair, o outro pode levantar. E aqui, novamente, vemos esse princípio na vida de Pedro e João, que vão para o templo juntos, os 2 ali, como uma parceria. Assim, os nossos alvos de ministério se tornam também comuns. Os meus alvos são os seus alvos, os alvos de toda a nossa igreja. E qual é o principal alvo? É vermos o nome do Senhor sendo glorificado. Quando servimos juntos, quando trabalhamos no reino juntos, quando vivemos como uma igreja comunitária, nós vemos também o Senhor sendo glorificado. E um princípio bíblico que nós aprendemos na semana passada é que todo cristão que deseja ser um instrumento de Deus, ele não pode perder as oportunidades. Deve aproveitar todas elas, todas as chances. O que Paulo mais à frente veio chamar de remir o tempo. Não perder a chance de testemunhar. E nós vimos que uma pessoa que é um instrumento de Deus tem algumas características que nós descobrimos na semana passada. E são 5. A primeira delas é uma pessoa que é um instrumento de Deus. É alguém que tem uma vida de comunhão. Como acabamos de falar, uma vida comunitária, servindo juntos, uns aos outros, né? Abençoando uns aos outros, orando uns pelos outros e tendo alvos comuns de ministério. Aquele que deseja ser um instrumento de Deus também é uma pessoa que tem uma vida de compaixão, uma pessoa que se compadece dos mais necessitados. Alguém como Jesus, que diz lá o texto de Mateus 9, quando ele olhou para aquela multidão de pessoas que o seguia, ele sentiu compaixão, porque para ele as pessoas pareciam como ovelhas sem pastor. Compaixão no original grego é dor nas entranhas.
O texto de Mateus 9 diz que Jesus, o nosso Senhor, sentiu dor no seu interior ao ver aquelas pessoas. E alguém que quer ser um instrumento de Deus não pode ser insensível. Tem que olhar para a vida daqueles mais vulneráveis e sentir compaixão. Outra característica importante de quem deve e precisa ser usado como instrumento de Deus é ter uma consciência clara, honesta, sobre quem nós somos, sobre quem Ele é e quem é o Senhor, sobre a nossa incapacidade e a nossa limitação, e sobre toda a capacidade e a ilimitação do nosso Deus. Ele é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que pode fazer todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos do seu poder. Uma quarta característica é um compromisso com os mais vulneráveis, que aqui o pastor Itamir traz os debilitados, como aquele aleijado, que diz o texto, desde nascença ele já estava naquela condição. Não se sabe quantos anos, mas provavelmente adulto, já estava ali há 2, 3 décadas, pedindo esmolas na entrada do templo. A compaixão de Pedro e João, que pararam para atender aquele homem, mostra que nós também devemos ter um olhar para os mais vulneráveis. E por último, aprender a praticar o evangelho integral. O evangelho que anuncia com a boca que a salvação está em Cristo, mas o evangelho que estende a mão também para ajudar os mais necessitados. E hoje nós vamos para a segunda parte deste capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler os versos 11 a 26, que vão nos ensinar como é possível glorificar e proclamar a Jesus Cristo de maneira correta, de maneira qualificada, como nós anunciamos essa mensagem que transcende as épocas, há mais de 2000 anos, e em todos os lugares do mundo, com o mesmo impacto, como nós fazemos isso com qualidade. Então, abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 3, nós vamos ler do verso 11 ao verso 26, e diz assim o texto da palavra do Senhor. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Nesse texto, nós vemos aqui pela segunda vez a Igreja do Senhor Jesus proclamando o Evangelho, mais uma vez ali em Jerusalém. Assim como aconteceu em Pentecostes, quando os discípulos estavam ali reunidos,
E o Espírito Santo, prometido por Jesus Cristo em Atos 1:8, veio sobre os discípulos e eles começaram a falar em diferentes idiomas, alcançando o coração daqueles ouvintes. Mais uma vez, agora através de Pedro e João, o evangelho é anunciado. Na entrada do templo, ao encontrarem um aleijado de nascença que estava ali todos os dias, mendigando, Pedro olha para aquele homem e diz para ele: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante-se e ande. Pedro, mais uma vez, assim como foi lá em Pentecostes, ele se torna um embaixador das boas novas. E aqui nós aprendemos um princípio muito importante. Nesta mensagem do Evangelho que vem sendo pregada há 2000 anos, em todos os lugares do mundo. Uma mensagem que transcende as eras, os lugares geográficos e causa o mesmo impacto na vida de pessoas em todos os tempos e em todos os lugares. Nós aprendemos que esta mensagem deve desafiar todos que a ouvem a se arrepender e crer em Jesus Cristo. A verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que leva o seu ouvinte ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Essa mensagem poderosa que transcende, como eu disse, tempos e lugares, precisa ter qualidade. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos quais são as qualidades de uma mensagem que alcança o coração de uma pessoa, seja em qual época ele tenha vivido ou ainda viverá, ou em que lugar do mundo ele esteja. Uma mensagem que transcende os tempos e os lugares. E a primeira qualidade desta mensagem relaciona o fato ocorrido com a pessoa de Jesus Cristo. Os versos 11 e 12 deixam isso bem claro. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, diz o texto, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Pedro e João anunciaram o evangelho para aquele mendigo na entrada do templo. E quando ele se levantou e de um salto se colocou de pé e começou a pular e dar glória a Deus, o texto diz que aquele homem acompanhou Pedro e João atravessando o pátio do templo e chegaram a um lugar do lado leste do templo chamado Pórtico de Salomão. Era uma espécie de um hall, como se fosse um grande corredor, talvez coberto, onde as pessoas ali se encontraram, e Pedro, vendo que eles estavam atônitos, usou daquele lugar para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. O verso 12 diz: vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro e João despertam a curiosidade daquelas pessoas, despertam a atenção delas, fazendo perguntas muito claras, objetivas, confrontando aquelas pessoas com o seu pecado. E Pedro pergunta para eles: por que vocês estão nos olhando como se fôssemos nós os autores dessa proeza? Ele faz aqui uma exposição clara, bíblica e convincente, alinhando aquele milagre que aconteceu na vida do mendigo à pessoa de Jesus Cristo. E esta é a primeira qualidade de uma mensagem que transcende as épocas e os lugares. Nós precisamos relacionar todo fato miraculoso, todo sinal e maravilha que acontece em nossos tempos, na pessoa ou à pessoa de Jesus Cristo. A segunda qualidade nos mostra que nós temos, sim, uma parte na crucificação do nosso Senhor. Durante muitos anos, se condenou os judeus por serem os responsáveis por levar Cristo até a morte de cruz. Mas nós sabemos hoje em dia que o verdadeiro responsável pela crucificação do nosso Senhor é o nosso pecado. Foram os nossos pecados que levaram Jesus voluntariamente, espontaneamente à cruz. Ele podia não estar ali naquele momento. Ele podia, sabendo o que estava por vir, não se apresentar às autoridades em Jerusalém, mas ele se apresentou naquele momento, na hora certa, na semana da Páscoa, porque tudo já estava planejado por Deus lá na eternidade. Somos, sim, responsáveis
direta ou indiretamente, pela morte e crucificação de Jesus. O meu e o seu pecado foi quem levou o nosso Senhor para a cruz. E a ignorância de muitos povos não os isenta do pecado. O fato de muitas pessoas em lugares remotos do mundo, seja uma tribo indígena no norte do Brasil, algum lugar do planeta, não ouvir dessa mensagem, infelizmente, isso não os isenta da morte eterna. Porque a responsabilidade disso também é nossa como igreja. O Senhor nos ordenou, antes de ser elevado aos céus, que nós devêssemos anunciar o seu evangelho a todas as nações. E esta verdade, esta ordem que tem sido negligenciada pela igreja há 2000 anos, ela é responsável por muitos até hoje não compreenderem, não receberem a mensagem da salvação. A mensagem do evangelho que proclama a remissão, a chamada absolvição dos pecados, ela acontece na vida de quem se arrepende. Mas para que alguém se arrependa, é preciso que ele ouça. Paulo, falando aos Romanos, diz isso. Mas todo aquele que ouvir do nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se ninguém for enviado? É preciso que a mensagem seja pregada, que pessoas anunciem o evangelho do arrependimento e assim todos possam ter também a remissão dos seus pecados. A terceira qualidade de uma mensagem que transcende os tempos e as regiões do planeta é uma mensagem que revela que o poder está exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. No verso 16, Pedro deixa isso bem claro a todos os ouvintes. Ele diz, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro aqui é muito franco ao dizer àqueles ouvintes que foi a fé que levou a cura para aquele homem. A fé aqui num sentido duplo, tanto a fé do próprio Pedro e João, que anunciaram a ele a salvação em Jesus Cristo, como a fé do aleijado que creu na mensagem de Pedro. Foi a fé no nome do Senhor Jesus que levou cura para aquele homem. E essa fé que eu, você e tantos ao redor do mundo exercem na pessoa de Jesus, essa fé vem pelo próprio Senhor Jesus. Ela não é algo de nós próprios, de nós mesmos, mas essa fé que eu e você nutrimos na pessoa do Senhor Jesus, ela veio por meio do próprio Senhor Jesus. É por meio da obra de Cristo que eu e você cremos nele. A quarta qualidade de uma mensagem transcendente a todas as eras e todos os lugares é uma mensagem que exorta todos os ouvintes à obediência a Jesus Cristo. Os versos 19, 20 e 21 dizem, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre o avivamento espiritual, pregando em 2 Crônicas 7,14, versículo bem conhecido por todos nós, especialmente nos dias de hoje. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus caminhos, buscar a minha face, eu então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma condição para termos os nossos pecados perdoados. E essa condição chama-se arrependimento. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que para o amor de Deus não há condição. O amor de Deus é incondicional. João 3,16 diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo. Não o poupou da morte, mas o deu por amor a nós. Isto é amor incondicional. Mas o perdão, este é condicional. Ele depende de uma atitude legítima, clara, honesta de arrependimento. Somente o verdadeiro arrependimento alcança o perdão. E uma vez perdoados, eu, você e todos
que se arrependem, experimentamos imediatamente a paz que somente Cristo pode nos dar. E futuramente, diz Pedro aqui, experimentaremos o refrigério, que ele chama de descanso nessa tradução, e a restauração plena de todas as coisas que virão com o Senhor Jesus Cristo, quando ele vir com seu reino milenar. São promessas futuras para todos aqueles que se arrependem, mas há uma promessa presente, a paz que nós temos em Cristo, nós que nos arrependemos e cremos. E a última qualidade de uma mensagem que transcende as épocas, uma mensagem que alcança corações em todos os tempos e em todos os lugares do mundo, é uma mensagem que encoraja os seus ouvintes com as bênçãos prometidas por Deus. No verso 18, e depois dos versos 22 a 26, Pedro deixa bem claro que Jesus Cristo, chamado aqui de profeta e Messias, o servo, como ele diz lá no verso 26, ele, Jesus Cristo, é exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Como disse Mateus em seu evangelho, escrevendo para judeus, vocês querem ver o Messias? Pois Jesus é exatamente o Messias prometido em todo o Antigo Testamento. Ele é a bênção prometida ao povo de Deus. Lá em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão e diz, sai, Abraão, da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de você e da sua descendência um povo abençoado, e todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. Jesus é essa descendência de Abraão, é a descendência prometida por Deus a Abraão naquele dia. Da sua descendência farei com que todos os povos sejam abençoados. Todos os povos do planeta são abençoados na pessoa de Jesus Cristo. Mas Pedro diz aqui também de alguns alertas importantes. Não ouvir, que significa não seguir a Cristo e seus ensinamentos, a sua palavra, afasta uma pessoa da filiação divina, afasta uma pessoa das bênçãos de Deus. Como eu já disse algumas vezes no final dos nossos cultos, ao fazer um apelo em que muitas vezes ou algumas vezes pessoas não se apresentam, eu sempre lembro que o mesmo evangelho que anuncia a salvação é o mesmo evangelho que apresenta a condenação para aqueles que o rejeitam. Aqueles que não seguem a Cristo se afastam voluntariamente da filiação divina. E estar em Cristo para aqueles que creem é garantia de bênção e perdão dos pecados. Para concluir, nós aprendemos com este texto de Atos 3, nessa experiência vivida por Pedro e João ao chegarem ali na entrada do templo, quando curam pelo poder do nome de Jesus Cristo, aquele aleijado de nascença. E após curá-lo, vendo aquelas pessoas atônitas por tudo que tinha acontecido, porque eles conheciam aquela pessoa de muitos anos, Pedro, então, vendo as pessoas impressionadas com o que tinha acontecido, ele apresenta o evangelho do arrependimento, o evangelho de Jesus Cristo para aquelas pessoas. E a verdadeira mensagem do evangelho, nós aprendemos nesse texto, que é uma mensagem como Pedro fez, que dá destaque à pessoa de Jesus Cristo, que aponta o milagre para a pessoa de Jesus Cristo, que não aponta para ninguém mais a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Esta é a verdadeira mensagem do evangelho. Uma mensagem que apresenta a culpa dos nossos pecados, que apresenta o pecado como sendo algo que nos separa do amor de Deus. Mas é também uma mensagem que não termina por aí, mas apresenta ao final a possibilidade de salvação que está em Jesus Cristo. Eu me lembro com muita alegria dos meus primeiros anos de cristão em nossa igreja, quando fomos instruídos a usar as 4 leis espirituais para apresentar o Evangelho. Uma maneira simples, criada pela Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, as 4 leis trazem uma mensagem sucinta, às vezes até um pouco criticada pela sua objetividade, mas quando você tem um pouco de tempo para anunciar para uma pessoa que você encontra na rua
ela pode cumprir um papel muito importante. E eu vi muitas pessoas entregando a sua vida a Cristo através dessa mensagem. E as 4 leis espirituais diziam exatamente isso. A primeira lei, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. A segunda lei diz, mas nós somos pecadores e estamos separados do amor de Deus. Mostra a culpa causada pelo pecado. A separação de Deus. A terceira lei diz que Jesus Cristo é a solução do próprio Deus para o nosso pecado. Ou seja, como nós vimos agora há pouco, a fé vem por meio do próprio Jesus Cristo. E a quarta lei, que não para por aí, termina dizendo, você pode alcançar este perdão. Você pode receber Jesus Cristo em seu coração através de um convite pessoal. E aí nós levamos a pessoa até a oração de entrega da sua vida, do seu coração a Cristo. Que essa seja uma prática na sua vida e você possa experimentar a alegria de ver uma pessoa sendo levada aos pés de Jesus através do seu testemunho, através de perguntas objetivas, através da apresentação dos pecados que todos nós, toda a humanidade cometeu, mas da salvação que está na pessoa de Jesus Cristo. Que você sinta essa alegria de ver pessoas se convertendo através do seu testemunho. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana. Amém. Foi abençoado por essa palavra? Eu creio que sim, porque o livro de Atos é uma bênção para a nossa vida e para a vida da igreja. Vamos orar neste momento? Eu gostaria de colocar diante do Senhor a vida daqueles que estão enfermos neste momento e também dos seus familiares. Passamos por um momento muito difícil, mas como a palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4, quando nós lançamos diante de Deus as nossas preocupações, os nossos medos e as nossas ansiedades, Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Por isso, eu gostaria de convidar você, nessa tarde, para colocar diante de Deus os seus pedidos e também interceder pelas outras pessoas, pelos outros membros e famílias da nossa igreja, para que Deus possa estar cuidando e para que possamos colocar tudo isso debaixo da sua perfeita, boa e agradável vontade. E eu tenho certeza que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela palavra que acabamos de escutar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou de uma forma tremenda na tarde de hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor conforta o nosso coração, o Senhor nos ensina e o Senhor pastoreia o nosso coração. Deus, muito obrigado porque a Tua palavra nos afirma que o Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento, quando lançamos diante do Senhor as nossas preocupações e ansiedades. E nessa tarde, Pai, gostaríamos de colocar diante do Senhor a vida de diversas pessoas, de diversos familiares e membros da nossa igreja que têm passado por dificuldades, que têm passado por enfermidades, que têm passado por luto, Deus. Deus, passamos por um tempo difícil, por um momento difícil em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa nação. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor possa estar no controle de tudo. Colocamos, Pai, toda essa situação debaixo da Tua vontade. E te pedimos, Pai, que o Senhor e a Tua palavra possa guardar o nosso coração, possa nos dar esperança, Pai, possa confortar o nosso coração. Colocamos isso diante do Senhor, Pai, e com confiança esperamos a Sua resposta, Pai. Com confiança esperamos a Tua paz, que excede todo entendimento, que com certeza guardará o nosso coração, Pai. Colocamos isso diante do Senhor e oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e pelo cuidado que o Senhor tem tido com essa igreja, com as nossas famílias, com a vida de cada um, Pai, com todo o sustento, com todo o cuidado e o pastoreio que o Senhor tem tido pela nossa vida. Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto e por essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus agora com um louvor especial e até a semana que vem. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti,
És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti, razão da minha vida, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Aquele que oferece a sua gratidão como sacrifício, honra ao Senhor. Aqui está escrito no Salmos 50. Vamos cantar mais uma vez isso a Ele? Em gratidão eu canto a Ti, Jesus, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. E o que darei? O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, Jesus, meu Salvador. E o que darei? O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Jesus, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Jesus é o centro de tudo que é. Jesus é o centro de tudo que é. O início, meio e fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que é.
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Oh, Maranata, Senhor! Jesus, vamos dizer mais uma vez. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, eu vou com Jesus. Jesus, eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, razão da minha vida. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, diga isso, Cristo seja o centro